Você ouvirá de guerras e rumores de guerras, mas certifique-se de não se alarmar. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Queridos amigos, gostaria de oferecer uma perspectiva bíblica sobre algumas das notícias geopolíticas muito alarmantes que surgiram recentemente. Antes de mergulharmos, quero que saibam que o propósito deste vídeo é, em primeiro lugar, lembrá-los de que a Bíblia nos disse que nos últimos dias tempos perigosos virão. A palavra perigosos significa ameaçadores, significa que tempos ameaçadores virão. Então, não devemos nos surpreender quando o mundo entrar em um estado alarmante. Em segundo lugar, quero apenas lembrá-los de não viverem com medo, apesar do caos que está neste mundo. Jesus Cristo disse: "Nunca te deixarei, nunca te abandonarei." Agora, existem especialistas em sobrevivência por aí, encorajando as pessoas a se prepararem para cenários apocalípticos, instalando geradores de energia de emergência em casa, sistemas de filtragem e coleta de água, estocando armas e comida. Em círculos mais ricos, bilionários estão supostamente construindo enormes abrigos subterrâneos. Agora, como cristãos, o que devemos fazer com todas essas afirmações, ameaças e informações que estão surgindo? A primeira coisa a lembrar é que Jesus nos alertou sobre guerras e rumores de guerras que viriam. Ele nos alertou que nação se levantará contra nação. A Bíblia diz em Lucas 21, 25, 27: "Haverá sinais estranhos no sol, na lua e nas estrelas. E aqui na terra as nações estarão em tumulto, perplexas pelos mares rugidores e marés estranhas. As pessoas ficarão aterrorizadas com o que vem vindo sobre a terra, pois os poderes nos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com poder e grande glória." A Bíblia nos deu todas essas informações para que possamos estar preparados, não com medo, não aterrorizados, mas preparados. A profecia bíblica é um quebra-cabeça com muitas peças diferentes, e todas elas são claras para ver na Bíblia. E aqui estão algumas das peças que precisamos observar: o aumento da decepção. Devemos estar cientes da quantidade de falsos ensinamentos e falsos profetas que encontraram seu caminho para várias plataformas ao redor do mundo. Outra peça do quebra-cabeça é o aumento das doutrinas demoníacas, um evangelho que agrada aos ouvidos das pessoas. Outra peça é aquela com a qual estamos muito familiarizados: guerras e rumores de guerras, a grande apostasia. Então, há o amor de muitos esfriando. Depois há terremotos, pestilências e, é claro, sinais sobrenaturais no sol, na lua e nas estrelas. Quando colocamos todas essas peças do quebra-cabeça juntas, começamos a ver que uma imagem está sendo formada. A palavra de Deus pintou um quadro que nos diz exatamente o que esperar, à medida que a segunda vinda de Cristo se aproxima. A palavra de Deus fala muito sobre como as pessoas mudarão nos últimos dias. E mais uma vez, uma imagem começa a surgir sobre como a sociedade será. Paulo nos advertiu que as pessoas não suportarão a sã doutrina, elas terão coceira nos ouvidos e serão atraídas por doutrinas de demônios. Haverá falsos profetas e falsos ensinamentos surgindo por todo o mundo. As pessoas apenas amarão a si mesmas e seu dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombando de Deus. Atuarão religiosamente, mas rejeitarão o poder que poderia torná-las piedosas. É a guerra o maior sinal do fim dos tempos? Bem, quando Jesus Cristo andava na terra, houve um dia em que ele se sentou no Monte das Oliveiras e seus 12 discípulos vieram a ele privadamente com uma pergunta que os estava incomodando. Eles perguntaram: "Diga-nos quando tudo isso acontecerá. Que sinal indicará a sua volta e o fim do mundo?" E em Mateus 24, 4, 8, Jesus respondeu a seus discípulos. Ele disse: "Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou o Cristo', e enganarão a muitos.
Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem. Tudo isso deve acontecer, mas o fim ainda não é imediato, pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o começo das dores. Se eu puder chamar sua atenção por um momento, quanto de atenção você presta às notícias hoje em dia? Estou certo de que todos teremos respostas diferentes, baseadas em razões e perspectivas diferentes. Então talvez eu deva perguntar o seguinte: quanto de atenção você presta à economia, à política? Mais uma vez, tenho certeza de que nossas respostas variarão. No entanto, como crente, quanto de atenção você está prestando ao estado do mundo? Você está notando as mudanças sutis na sociedade? Cada vez mais coisas que estão em oposição à palavra de Deus estão se tornando socialmente aceitas, estão sendo normalizadas. Eu me pergunto se você está prestando atenção a isso. Quanto de atenção você está prestando às ações das pessoas em geral? Parece para você que mais e mais pessoas estão se tornando amorosas, pacíficas, estão se tornando mais aceitadoras e perdoadoras? Ou talvez você note o oposto. Como crente, você está prestando atenção ao aumento significativo de apóstolos e profetas autoproclamados que estão dizendo às pessoas para fazerem todo tipo de coisas estranhas, coisas que não são bíblicas, mas muitos estão seguindo cegamente. Muitos estão seguindo cegamente pessoas que afirmam ouvir de Deus todos os dias. Mas deixe-me dizer que Deus não é barato, Ele não é comum, como se fosse um homem que você pode ouvir a qualquer hora. Então preste atenção a quem você ouve. Como crente, você está prestando atenção em como o diabo infiltrou tão sutilmente o entretenimento. Filmes referenciando o ocultismo, escuridão e maldade agora são tão comuns e aceitos. Músicas referenciando fornicação, adultério e todo tipo de imoralidade agora são tão comuns e amplamente aceitas. Livros, talk shows e até programas infantis agora estão borrando as linhas entre a verdade e uma nova maneira moderna de viver. Agora, foi dito que uma das coisas mais difíceis de ensinar às crianças e adolescentes em idade escolar é simplesmente prestar atenção. Pergunte a qualquer professor do ensino fundamental ou médio e provavelmente ele dirá que um dos elementos mais difíceis da educação está na tentativa de manter as mentes dos alunos atentas. Em nosso mundo moderno, cheio de televisões, computadores, celulares e outros dispositivos de mídia, é difícil manter a atenção dos alunos por 10 minutos, muito menos pelos 45 a 50 minutos atribuídos a cada aula. E o mais perturbador sobre a falta de foco em nossas crianças são as consequências que elas encontrarão por não prestar atenção. Quer sejamos crianças ou adultos, existem consequências por não prestar atenção. Existem consequências imediatas quando as pessoas não permanecem alertas, e igualmente existem consequências a longo prazo por falta de atenção. Todos nós já estivemos em uma dessas situações em uma aula de educação física, quando a turma está jogando um jogo e de repente alguém que não está prestando atenção é pego de surpresa bem no rosto com a bola. Esse é um exemplo de uma consequência imediata por não estar focado no que está acontecendo ao seu redor. Agora, há também uma consequência imediata que acontecerá talvez para milhões de pessoas nos últimos dias e no retorno de Jesus Cristo. Lucas descreve em seu evangelho a resposta de Jesus a seus discípulos sobre os sinais e os tempos do fim. Jesus alertou sobre um tempo em que muitos viriam em seu nome e afastariam os homens dele. Ele declarou que haveria guerras e desordens em todo o mundo, mas afirmou que não devemos ter medo, porque o fim não viria imediatamente. Ele revelou que as nações se levantariam umas contra as outras, que desastres naturais, doenças e fome aumentariam por todo o mundo. Ele nos alertou sobre perseguição, prisão e a traição de nossas próprias famílias, até mesmo até a morte para alguns. Além disso, ele se referiu à destruição de Jerusalém e, finalmente, à segunda vinda do Filho do Homem.
Mas com todas as informações que Lucas descreve, como isso afeta a maneira como devemos viver nos últimos dias? A resposta está especificamente nas palavras de Jesus Cristo. Jesus deu uma explicação muito detalhada de como seus seguidores devem se comportar na época de seu retorno. Ele instruiu primeiro os crentes a olharem profundamente para seus próprios corações, como ele disse em Lucas 21:34, "Cuidado com vocês mesmos." Seu propósito era encorajar sua igreja a não ser tão influenciada dramaticamente pelo mundo que perdêssemos de vista o prêmio do alto chamado de Deus. Ele sabia que se nos tornássemos consumidos pelas coisas deste mundo, consumidos pelo excesso de comer e beber, ou consumidos pela natureza estressante de nossa vida carnal, seríamos surpreendidos por sua segunda vinda. Ele se referiu a isso como aquele dia vindo sobre vocês de repente como uma armadilha. Acredito que nestes últimos dias não podemos estar tão preocupados com a vida que vivemos na Terra a ponto de perdermos nossa viagem celestial para a eternidade. Se negligenciarmos prestar atenção às instruções dadas a nós na Bíblia, ou se negligenciarmos prestar atenção aos sinais ao nosso redor no mundo, o que será de nós? O que será de nós se negligenciarmos reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Sua volta certamente virá sobre nós como uma armadilha e seremos surpreendidos com uma eternidade que certamente não desejaríamos. Muitos acreditam que as palavras da Bíblia são nada mais do que um livro de história ou um relato fictício do que os homens do passado esperavam que acreditassem. No entanto, Jesus estava muito decidido que o dia de seu retorno viria sobre todos que habitam na face da terra. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta a Tessalônica: "Pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite." 1 Tessalonicenses 5:2. Apocalipse nos diz que ele está vindo com as nuvens e todos os olhos o verão. As Escrituras revelam firmemente que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, novamente, com todas as informações que nos foram dadas, como podemos garantir que não seremos surpreendidos por uma eternidade no inferno? A resposta dada por Jesus mesmo é realmente muito simples. Ele afirmou enfaticamente para seu povo escolhido para assistir e orar sempre, como a Bíblia diz em Lucas 21:36. "Estejam atentos em todos os momentos, orando para que tenham força para escapar de todas essas coisas que acontecerão e estar diante do Filho do Homem." Seu objetivo era enfatizar a importância de prestar atenção. Precisamos prestar atenção aos sinais dos tempos. Precisamos prestar atenção ao que está acontecendo ao nosso redor e prestar atenção ao que ele já disse. Não é interessante que a lição que muitos professores têm mais dificuldade em ensinar aos seus alunos seja a mesma lição que Jesus está tentando ensinar aos seus seguidores? Fiquem acordados a todo momento, orem sempre, orem como nunca antes. Orem por vocês mesmos e pelo amor de Deus. Orem uns pelos outros. Orem para que todos vocês sejam considerados dignos de escapar de todas as coisas que acontecerão e, acima de tudo, orem para que possam estar diante do Filho do Homem, Jesus Cristo. Orem para que possam estar diante do Filho do Deus vivo com um coração puro e justo, que o tenha servido bem e seja digno do reino. Estamos sem dúvida nos últimos dias e o retorno de Jesus Cristo é inegável. O que quer que você faça, não seja surpreendido com uma eternidade no inferno, quando tudo o que você precisa fazer é prestar atenção às coisas do céu. Parte da beleza do sono é que você está completamente inconsciente de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Histórias foram contadas de pessoas que dormem durante tempestades severas, tornados ou terremotos. Algumas pessoas são mais dorminhocas do que outras e podem dormir através de virtualmente qualquer coisa, mas isso é apenas no lado físico. E quanto ao lado espiritual? Porque espiritualmente falando, milhões de pessoas andam por aí adormecidas todos os dias.
Eles estão adormecidos para o que está acontecendo no mundo, adormecidos para a profecia bíblica e, acima de tudo, adormecidos para Deus. Eles não ouvem a batida na porta, eles não ouvem o chamado de Jesus Cristo dizendo: eis que venho rapidamente. Muitos de nós estão tão adormecidos espiritualmente que não ouvimos a voz do Espírito Santo dizendo: vigiai e orai, prestai atenção nos sinais dos tempos. Jesus Cristo está nos pedindo para acordar, Ele está nos pedindo para acordar para Deus. O Senhor quer que acordemos para o fato de que há um céu e um inferno, há um dia de julgamento. A palavra de Deus está cheia de sinais para nos informar que o tempo está se esgotando, que este mundo não durará para sempre. E isso é uma boa notícia. A Bíblia nos diz em João 14, 2, 3: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. É uma boa notícia que Deus vai acabar com essa maldade e nos restaurar as nossas casas celestiais. No entanto, até aquele dia chegar, o Senhor nos forneceu sinais para nos avisar que o tempo está próximo. Ele nos deu sinais claros para que saibamos que o fim está próximo. A Bíblia nos diz que as pessoas vão aparecer dizendo ser o Cristo ou o Messias, mas nos adverte para não ouvir. Em outras palavras, quando Jesus retornar, não precisaremos sair por aí dizendo uns aos outros sobre isso, porque todos saberão. Quando o Senhor retornar, não há necessidade de ninguém fazer um vídeo e anunciá-lo. Todos nós o veremos nas nuvens em toda a sua glória e majestade. Lucas 21, 9 diz: e quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Não vimos um aumento em guerras e violência ao longo do último século? Certamente sim, e não é verdade que vivemos em uma época em que há rumores de guerra, assim como a Bíblia aponta? O próximo sinal pode ser encontrado em Lucas 21, 11, onde a Bíblia nos diz que haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestilências. Estamos literalmente vivendo em uma época em que desastres naturais, fome e pestilências estão afetando tantas pessoas em diferentes partes do mundo todos os dias. Com todos esses sinais, estamos acordados agora? Neste trecho das Escrituras, Jesus continua a descrever a perseguição dos crentes, a destruição de Jerusalém e sinais no sol, lua e estrelas. Agora, finalmente, chegamos ao ponto em que Jesus pediu aos crentes para ficarem acordados e orarem para que possamos escapar dessas coisas. Lucas 21, 36 diz: portanto, vigiem sempre e orem para que possam escapar de tudo o que está prestes a acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. O que significa escapar dessas coisas? Como posso escapar dessas coisas? São terremotos, porque estamos vivendo isso hoje. São pestilências, porque estamos vivendo isso hoje. Para entendermos o que a Bíblia quer dizer com escapar dessas coisas, precisamos olhar para Daniel capítulo 12, 1, que diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12, 1. É uma profecia que ainda não se cumpriu, mas a Bíblia nos diz que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Isso não é assustador? Eu sou alguém que gostaria de ser encontrado inscrito no livro. E você? No entanto, não podemos apenas ler a Bíblia e pensar que temos um lugar garantido no reino dos céus. Não, precisamos buscar a Deus enquanto podemos ser encontrados. Precisamos buscar o Senhor enquanto Ele ainda pode ser encontrado. Precisamos entender que o Senhor nos deu sinais para que saibamos que o tempo está próximo. Em Mateus 24, 37 e 39, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem.
Pois nos dias antes do dilúvio, as pessoas estavam comendo e bebendo, casando e se casando, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam até que o dilúvio veio e os levou embora. Isso é como será na vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, a maioria das pessoas não estará prestando atenção. A maioria das pessoas estará vivendo a vida como se a segunda vinda de Cristo nunca fosse acontecer. Eles estarão casando e se casando, construindo casas, trabalhando, viajando, vivendo a vida sem um pensamento para Deus, sem um pensamento para o céu ou o inferno. Eles estarão adormecidos, espiritualmente adormecidos. Mas aqui está o fato que precisamos entender: só porque você não presta atenção ao seu redor, não significa que o mundo para de girar. Deus está nos dando sinais para que saibamos que o tempo está próximo. Deus nos deu a palavra de Deus para nos informar do tempo que temos à nossa disposição. Como sabemos que o tempo está se esgotando? Porque a Bíblia nos diz isso, Jesus nos disse isso, os sinais estão ao nosso redor. Não podemos mais ser adormecidos para o que está acontecendo no mundo. Precisamos estar acordados, alertas e preparados para a vinda do Filho do Homem. A Bíblia nos diz em Romanos 13, 11, 14. Além disso, saibamos em que tempo estamos vivendo, porque agora é hora de acordar do sono, porque nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos. A noite está avançada, o dia está próximo. Portanto, vamos descartar as obras das trevas e nos vestir com a armadura da luz. Vamos viver honestamente, como a luz do dia, não em orgias e embriaguez, não em promiscuidade sexual e imoralidade, não em brigas e ciúmes. Pelo contrário, vistam-se com o Senhor Jesus Cristo e não atendam às necessidades da carne para satisfazer seus desejos. Quanto tempo você acha que tem antes de Deus retornar? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Talvez apenas 1 ano. Quanto tempo você acha que tem antes de ser encontrado inscrito no livro de Deus? A Bíblia nos diz em 2 Pedro 3, 10, 14: Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, em que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos derreterão com o calor fervoroso, a terra e as obras que estão nela serão queimadas. Portanto, visto que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem viver vidas santas e piedosas, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, quando os céus serão dissolvidos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor fervoroso. Mas, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Portanto, queridos amigos, esperando essas coisas, façam todo o esforço para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e irrepreensíveis.